Silene? Não sei de onde vocês estão, mas aqui em São Paulo nasceu um dia lindo e virou o tempo agora, chuva escureceu, virou noite de novo, né? Mas maravilha, eu quero dar as boas-vindas. Eu sou a professora Silene Ribeiro Cardoso, eu faço parte aqui do grupo do STEM, também aqui sou gestora acadêmica aqui na Educação e professora da Universidade de São Judas Tadeu. E com muita honra e muita gratidão, eu vou mediar a nossa sala 15, né, nesse primeiro momento, e no segundo horário também, dar continuidade aos trabalhos, tá? Então, inicialmente, quero dar os parabéns a todos vocês, agradecer por mais um fórum, né? A gente está no nono fórum aqui do consórcio STEM. A gente está aqui na temática principal, né, das estratégias ativas de aprendizagem, e nós teremos hoje as apresentações, né, da
da temática, né? O uso de recursos digitais na aplicação de metodologias ativas, né? O primeiro, nós temos aqui Anatomia em Charadas, da professora Andressa Silva Souza. Os desafios da retenção de alunos no atual, e aí não sei se acabou aqui, tá simplesmente os desafios da retenção dos alunos no atual, provavelmente no atual cenário. Areta Agostino, experiência docente na aula híbrida em uma instituição de ensino superior, Igor Russi, aí você me corrija, Igor Russi Dekesh? Dekesh, perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Uso de metodologias ativas com recurso digital, Daniel Romeiro. A experiência da monitoria do curso de medicina, Ana Silva Suassuna. Aulas remotas síncronas, né? Com a professora Josimeire, tecnologias digitais de informação e comunicação. São 7 trabalhos, né? Esse último pela professora Ana Carolina Sobota ou Sobota. Enfim, depois ela me corrige aqui. Então, quero passar a palavra aqui à professora Andressa, lembrando que nós temos 10 minutinhos, tá, de apresentação. Estou dando uma gordurinha aí de 2 minutos, né? Quero os 8 minutos na orientação. E tradicionalmente ao final eu deixo para os comentários, enfim, que vocês têm esse espaço para estabelecer um network, para estabelecer aí a troca de experiências, quanto mais uma temática tão sensível, né, na forma como chegou para nós, né, aprendizagem utilizando aí o mecanismo digital, né. Então, eu passo a palavra, Andressa, fique à vontade de compartilhar alguma tela, tá bom? E uma excelente apresentação para todos nós. Oi, gente, bom dia. Eu vou colocar aqui a minha tela rapidinho. Eu acho que eu não tô conseguindo, tá dando que não... Tá desabilitado. Será que teve algum? Aqui... Tá falando que você desabilitou o participante de colocar a tela. Será que sou eu? Acredito que não, porque não está funcionando normal. Vou colocar uma tela aqui, vamos ver se você consegue me derrubar. Tá? Porque não deveria, eu estou como host agora aqui da sala, mas se você for ali no share screen, né, deveria estar autorizando. Será que os outros têm O share screen está desabilitado para todos. Seria que a pessoa que está administrando habilitar esse share screen para a gente poder apresentar aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, por gentileza. Tá. Eu peço o pessoal Só esse instantinho, tá? E fica tranquila, Andressa, eu não vou onerar o seu tempo, não. Deixa eu ver aqui nos 3 pontinhos. More. Esse é o WhatsApp aqui do pessoal da coordenação. Só peço uns minutinhos, por gentileza. Eu vou preparar a gravação, e aí eu tô sempre... Peço desculpas, aí são, né, intercorrências operacionais, né, assim, manuais mesmo, eu não sabia, agora aprendi mais uma aqui. Então, dando a palavra, Andressa, eu vou contabilizar aqui os 10 minutinhos, tá? E seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou colocar aqui, gente, aí vocês me falam. Acho que deu, né? Perfeito. Boa apresentação, professora. Obrigada. Gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu sou professora de anatomia e de outras também áreas na Faculdade de Itajubá, na FEMIT, da AFIA. E eu vim trazer um recurso que eu utilizei na minha aula, no meu laboratório de aula prática, que eu coloquei aqui para vocês como anatomia em charadas. É uma forma de usar a tecnologia a favor da anatomia mesmo, né? Desse aprendizado, dessa ciência que muitos alunos acham extremamente complicada. Então, só para introduzir, a anatomia ela é uma base muito importante, tanto para os médicos quanto para qualquer curso da área da saúde ou biológica, né? Das áreas biológicas.
é essencial, principalmente no curso de medicina, para construir uma base sólida para o resto da profissão deles. Então, é uma disciplina extremamente importante e essencial, e ela precisa ser aprendida de forma completa, inteira, de forma leve, né, de forma que o aluno ele consiga associar esses termos anatômicos com aquilo que ele realmente precisa na prática. Só que para alguns alunos é visto como uma disciplina muito desafiadora, onerosa, né, trabalhosa, cheia de dificuldades, né? É bem árduo para alguns alunos. Outros têm muitas facilidades, mas a maioria já vai com um certo medo dessa disciplina. Então, alguns autores, né, eles vêm trazendo que essa aplicação da metodologia ativa dentro da anatomia, ela é muito eficaz para fazer com que essa disciplina ela se torne mais atraente, mais interativa e que o aluno ele consiga relacionar os termos anatômicos com outras estruturas, fazendo relações na cabeça ou até mesmo fazendo algum tipo de jogo que ele vai memorizar e ele vai trazer conhecimentos anteriores. Então, Lima, por exemplo, e Matos, que eu trouxe de 2 artigos, eles trazem que uma das formas de metodologia muito eficaz é o uso de games, de jogos, seja de tabuleiro ou seja de jogos tecnológicos online. E que essa disputa, né, essa competição entre equipes ou entre os próprios alunos gera motivação, gera raciocínio e às vezes até um raciocínio mais rápido. Então, isso tem sido muito eficaz para se aprender anatomia e não ficar numa coisa maçante, de termos anatômicos, de decorar, né, que isso gera um cansaço muito extremo, até mesmo nas próprias aulas. Então, o objetivo hoje que eu trouxe para vocês é relatar uma experiência de um ensino utilizando a estratégia de gamificação online, por meio de um jogo de charada intitulado Quem Sou Eu?, com o objetivo de fixar alguns conhecimentos práticos para todo o desenvolvimento do conteúdo do sistema nervoso, a neuroanatomia, que é tão difícil, né? No módulo de Sistemas Orgânicos Integrados 2, segundo período, na prática de neuroanatomia. Então, o que eu utilizei, né? É um relato de experiência meu que eu tive. Eu fiz um jogo online no próprio laboratório, eu vou mostrar todo como que eu realizei para vocês, num site que é aberto, gratuito, tem pago também, que é chamado de Geniali. Eu coloquei esse jogo no Data Show, para todos os alunos verem, mesmo no próprio laboratório que a gente tem. Dividi os alunos em grupos de 5. O próprio laboratório já é dividido, mas eu redistribuí esses alunos para que eles trabalhassem em grupo. E cada aluno, ele tinha acesso a uma dica por 1 minuto, cada grupo, né? Então, eles tentavam pensar naquela dica durante 1 minuto, escrever no papel deles. E é anotado no papel daquela equipe. A primeira coisa que eu fazia é escolher os termos anatômicos. Essa dinâmica, né, essa aplicação, essa gamificação, eu fiz no final do eixo, né, de sistema nervoso. Então, eu peguei várias estruturas anatômicas que eu achava que eram aquelas estruturas marcantes que eles precisavam saber, peguei todas elas e escolhi esses termos para poder colocar nesse jogo, né? Então, por exemplo, eu escolhi córtex cerebral, né, que é essa estrutura aqui que vocês podem ver que é essa substância cinzenta que fica na superfície do telencéfalo do cérebro aqui. Então, eu escolhi esse termo anatômico. O que eu fazia? A partir desse termo anatômico, eu colocava 5 dicas, escrevia frases de 5 dicas. E o aluno, ele precisava descobrir a estrutura anatômica envolvida. Então, eu não dava o termo, eu dava dicas para que eles chegassem naquela resposta, certo? Então, eu fiz as dicas, primeiro escolhi os termos, fiz as dicas e criei o jogo online.
eu montei o jogo a partir desse site, como eu falei, chamado Geniali. Nesse site, eles têm vários tipos de layout. Então, eu escolhi um layout de charadas. Então, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, que ele mesmo já traz toda a estrutura do jogo. Eu só fui montando com aquilo que eu gostaria que aquele jogo tivesse. Então, é bem legal, e o professor ele tem bem liberdade para mexer naquele layout do jogo. Então, a aplicação, eu fiz o jogo, e a aplicação foi no laboratório de neuroanatomia, eu coloquei no Data Show, e foi um jogo de equipe no final da aula prática para fixar esses conhecimentos. Então, aqui é o layout, tá vendo, do jogo. Eu coloquei o nome Quem Sou Eu, porque eu achei que daria super certo, era como se a estrutura estivesse, né, falando com o aluno, e para eles descobrirem. Então, vendo que o layout, ele já tem o play aqui embaixo, que quando você aperta, ele já vai. Quando coloca em apresentação, ele já vai apresentando. E aí apresenta esse layout que tem dica 1, dica 2, 3, 4 e 5. E eu ia apresentando, clicava em próxima dica e ia apresentando cada dica em um momento, depois de 1 minuto. Então, ó, por exemplo, está localizado no sistema nervoso central. Nossa, muitas estruturas. Então, começava com uma dica mais geral e eu ia especificando. Aqui eu coloquei todas juntas, só para vocês terem uma noção, mas ela ia aparecendo uma em uma. Aí, por exemplo, faz parte da região mais desenvolvida do encéfalo. Então, a equipe ela tinha que ficar pensando um pouquinho, né? Nele, a substância cinzenta. Então, até aparecer a última dica e a equipe ter respondido. E aí, no fim, eu clicava aqui em fim, e aí aparecia esse aqui, você está terminando. Digite o nome da estrutura. E aí as equipes falavam a estrutura e eu colocava aqui o nome, né? E aí, quando eu colocava o nome certo, aparecia o correto e a estrutura aqui do lado. Então, assim, era bem interessante, sabe? Eles gostavam muito. Aí eu coloquei outro exemplo, para vocês terem uma noção, que eu fiz com várias, e aí aparecia sempre correto, né? De encéfalo. Então, assim, foi muito bacana. Teve envolvimento dos alunos, teve discussão, reflexão. Então, assim, pra vocês terem uma noção, né? Eles pegavam a frase, então eles tinham que trazer conhecimentos e relacionar. Então, eles, além de saber o nome da estrutura, eles tinham que saber que aquela estrutura, a teoria daquela estrutura. Então, eles tinham que entender a estrutura, e isso era legal. Trazia conhecimentos prévios, tinha um trabalho de equipe, uma leveza, sabe? Eles ficavam bem tranquilos na aula. E a gente conseguia identificar alguns pontos para melhorar. Então, tinha aluno que não sabia, por exemplo, não conseguia entender que aquela substância cinzenta naquele córtex, e aí a gente conseguia, por exemplo, ajudá-los. Então, concluindo, o jogo Quem Sou Eu é um jogo com estratégia de metodologia ativa no estudo de neuroanatomia, se mostrou muito eficaz no aprendizado, trouxe interatividade, criatividade e competitividade, motivando o aluno a aprender e a se envolver. Aqui estão as referências. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Andressa. Obrigada aí pela pontualidade dos 10 minutos e parabenizar, né? Nós tivemos, ontem eu estava na sala, ainda nessa temática, né, de metodologias ativas, né, para o estudo e aprendizagem, e um colega seu do grupo AFEA, não vou me recordar agora a escola, mas era em Pernambuco, em Garanhuns. Ele também trabalha na criação de dicionário, né, também da área de medicina, e você comentou aqui da disciplina, né, de anatomia, o quanto, né, complexo e com certeza técnico, né? Eu sou da área de gestão de negócios, então imagino, né, assim, multiplica por elevado aí ao infinito, né? Então, é muito parecido, assim, a dinâmica, né? Mas o legal é que você deu aqui, né, a sementinha, um insight, né, para o pessoal ir buscar. Mas parabéns, Andressa, eu vou deixar aí para os colegas ao final, né, puderem, né, compartilhar, enfim, fazer comentários e perguntas, né? Muito legal, o Daniel está colocando aqui uma brincadeira fácil, né, e leve, né, para assuntos tão, né, tão sérios ao mesmo tempo, né? Muito Porque bem. assim, o sistema nervoso, né? Quando chega no final, os alunos já estão cansadíssimos, porque são muitos termos. E aí, no final, fazer alguma coisa mais leve, nossa, ajuda muito. E aí eles falam assim, não estou muito, estou até sabendo algumas coisas. Aí dá aquela leveza para eles. Muito legal. Parabéns, professora. Na Obrigada. sequência, então, a gente vai seguir com a professora Areta Agostinho, os desafios da retenção de alunos.
Eu acho que aqui faltou Você pode complementar, professora Areta? Acho que na descrição ficou no atual e aí faltou a descrição. Mas... Oi, professora, pode falar. Essa é uma temática que é os desafios da retenção de alunos no atual cenário de evasão do ensino superior, que é uma coisa que a gente vem escutando muito, né? Bom dia a todos, gente. Desculpa, a câmera estava fechada, porque eu estava vindo da aula correndo. Imagina. Professora Areta, só para lhe sinalizar, são 10 minutinhos, tá? E tá ok, boa estou cronometrando aqui já. Então, bom dia a todos, né? Agradeço por estar participando agora da sala. Ontem deu um atraso na nossa sala, eu não consegui apresentar na nossa sala. E esse é um assunto que vem sendo conversado bastante no âmbito do ensino fundamental, do ensino médio e pouco no ensino superior. E principalmente no curso de medicina, que a gente sabe que a realidade de evasão ela é diferente, os motivos também são diferentes. Então, é um assunto que a gente vem conversando e que a gente tem pouquíssima literatura sobre isso, né? Então, assim, o que a gente pensou muito foi pensando o quê? Quais são os prejuízos dessa evasão? Onde que é o reflexo disso tudo, né? O reflexo não é só financeiro da evasão do ensino superior, tá? Ele também tem um reflexo na qualidade do ensino, o que interfere em toda a nossa estrutura de qualidade de ensino. Perante esse cenário todo, o que as instituições tentam buscar? Tentam entender qual é a alternativa para driblar a evasão, né? E desenvolver projetos para a gente tentar entender por que os alunos estão saindo sem se formar, abandonando ao longo do curso, os cursos de ensino superior, numa realidade que hoje em dia a gente sabe do Brasil, quanto mais estudo, melhor vai ser a qualificação de todo mundo, né? E aí, o que a gente notou pelo estudo? Que, observando essa desistência, né, desses fatores todos, de onde que vinha a desistência? O fator não era só interno da instituição, né? A grande maioria deles tinha um fator externo, né? Assim, o que o aluno vinha de bagagem para a gente, né? A gente está com uma bagagem muito de alteração da saúde mental dos nossos alunos do curso de medicina, então ele vem com uma bagagem mais enfraquecida, né? Ele vem com um fator externo, familiar, que acaba interferindo a qualidade de ensino dele, tá? Então, são esses fatores todos que a gente tem que impedir, né? Tentar driblar isso, impedir o quadro e buscar as formas de manter os nossos alunos, tentar ajustar eles a superar essas dificuldades. E as dificuldades de método também, da metodologia ativa, que é uma grande dificuldade que a gente tem dentro da comunidade acadêmica. O objetivo, então, foi, diante dos impactos financeiros e sociais causados, né, pela evasão no âmbito do ensino superior, e o objetivo do estudo foi compreender os motivos realmente e quais ações as instituições podem realizar para impedir ou para reduzir essa evasão. A revisão foi narrativa de 2014 a 2022, o banco de dados do Cielo. As palavras-chave foram evasão, ensino superior e retenção. 38 produções científicas foram vistas em resumo, dessas foi selecionado 17, e das 17, só 2 entraram para essa revisão. Ou seja, nós não temos estudos suficientes para poder atingir assim, um grau de entendimento sobre isso, tá? Essas 2 produções que foram incluídas, elas buscavam explicar as causas da evasão do ensino superior. Então, um dos estudos, que é o estudo de Mata e Leão, ele foi para compreender o quanto a adaptação dos alunos pode influenciar na evasão deles. Eles identificaram que a adaptação, interação acadêmica e bom relacionamento interpessoal auxiliam na retenção dos alunos, promovendo, então, uma evolução social deles. Reiteram ainda que os programas de desenvolvimento das relações interpessoais ajudam no desenvolvimento do aluno, minimizando os impactos dos conflitos provenientes das relações. O artigo já do Costa e Gouveia, de 2018, buscou identificar os principais modelos teóricos de retenção de estudantes para educadores. A pesquisa identificou 23 modelos teóricos
Destes, 7 tinham perspectivas psicológicas, 5 sociológicas, 2 econômicas e 2 organizacionais, 2 integrativas e 5 modelos interacionais. Concluindo que, quanto mais os alunos se envolvem com as atividades acadêmicas e com a comunidade acadêmica, menor será a possibilidade desse aluno evadir. E somente esses 2 falavam de ensino superior realmente. Então, a nossa conclusão é que a evasão e as questões que a envolvem são complexas, são difíceis de ser identificadas. Nesse estudo, mostrou-se que é multifatorial os motivos que levam à evasão no ensino superior, podem estar relacionadas às questões financeiras, demográficas, porém, infere-se que as variáveis que mais influenciam a desistência dos alunos está relacionado à própria instituição, como metodologia, falta de projetos de integração dos alunos e a inexperiência e a falta de dinamismo de tutores e professores. A conclusão principal é que nós ainda não temos estudos suficientes para falar sobre a evasão. A gente precisa de mais estudos em loco para tentar entender a evasão do ensino superior. Essas foram as referências, então. Obrigada, gente. Tentei não atrasar nada. Oi, professora. Obrigada. Só uma pergunta, até que você foi bem econômica no tempo, né? Primeiro, parabéns, acho que o tema evasão, principalmente aos coordenadores, né, de curso, que tem que, né, zelar pela boa, né, execução dos seus respectivos cursos, enfim, mas claramente, né, e ter um total apoio da sua equipe de professores, tutores, enfim, né, orientadores. Mas você fez algum tipo de diferenciação do ponto de vista da evasão dos alunos presencial ou digital? Entendo que evasão é um tema que nos aflige e realmente assim como empregabilidade, né, como também índices de evasão, como é que a gente captura isso melhor? Como é que a gente evita a evasão? Né, porque a gente captura a evasão já, infelizmente, é um dado, né, esse aluno já se esvaiu, né? Mas houve essa diferenciação, se no ambiente presencial ou online, ou você vai amadurecer e vai prosseguir aí na instituição? Se puder falar rapidamente, eu agradeço. Na verdade, assim, o foco foi no presencial mesmo, né? Porque a gente não tem o online para o curso de medicina. A gente não tem esse respaldo, né, legal do curso online para medicina. Então, no foco foi no presencial. Só que os estudos que a gente levanta, eles são mistos, né? Tem estudos que falam do online e o que a gente mais focou foi no presencial mesmo. Agora, a gente sabe que o motivo é grande, né? Então, assim, as ações... o aspecto financeiro, quando a gente está falando do curso de medicina, é um aspecto que pesa, mas que o aluno, quando ele entra, ele sabe qual é o financeiro, né? Ele vai pesar, sim, para algumas famílias, não todas, mas vai pesar para algumas famílias. Agora, o que a gente mais vê é a imaturidade que o aluno vem, né? Assim, essa nossa geração é um pouco mais frágil, então essa imaturidade, a gente nota isso. Outra coisa que a gente nota de evasão é a deficiência de adaptação ao método. Eu acho que esses são os 2 maiores motivos. Pode entrar. Perfeito, Arita. Quando eu comentei do online, né, claro, tem a restrição legal do curso de medicina, mas até aproveitando da pesquisa de sua propriedade para repercutir, né, em outras áreas de conhecimento do próprio Grupo AFIA, né? E vocês darão prosseguimento aí dessa pesquisa ao longo desses próximos semestres? É isso, né? Isso, é isso mesmo. Assim, não só dessa pesquisa, mas todo o entendimento da adaptação deles, né? Do entendimento da adaptação da saúde mental, como eles se adaptam ao método, né? A gente está com alguns projetos aqui até de mentoria, para ver se a gente consegue driblar essa evasão. Excelente, professora Areta. Muito obrigada, viu? Obrigada aí pela iniciativa. E a gente aguarda você compartilhar essas experiências dos próximos fóruns, né? Ainda muito imaturo, Continuidade. né? Ainda está muito imaturo, precisa crescer mais. Mas não imaturo, talvez, né? Está no início, mas começa assim, né? A gente sabe o quanto é desafiador a gente elaborar uma pesquisa, né? Em qualquer ambiente, seja no setor educacional como os demais.
Mas parabéns, professor, e força aí que dá certo, né? Obrigada. Muito obrigada. Na sequência, a gente vai ter o professor Igor Russi, com a temática, né, experiência docente na aula híbrida em uma instituição de ensino superior. A gente consegue Vamos me lá, ouvir, né, bom professor? dia a Bom todos. dia, boa apresentação, professor. Muito obrigado. Bom, meu nome é Igor, eu também estou, né, estou numa universidade que pertence ao Grupo AF, né, o Grupo AF é em piso. Vale ressaltar que eu fiz esse artigo junto com o professor Clodoaldo e o Júnior Malaquias. Então, retratando aqui a experiência docente numa aula híbrida, numa instituição de ensino superior. Bom, introdução. Os próximos passos do ensino e as diferentes formas de interação e a transformação dessa formação por parte da instituição, do docente, para o conhecimento por parte do discente, é um desafio, né? Principalmente referente à dificuldade de locomoção entre todos os envolvidos neste processo. O Covid-19, logicamente, veio acelerar esse processo, impondo como sendo a única alternativa para a continuação e sobrevivência acadêmica, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, as aulas híbridas para conhecimento, ela vem combinar a aula presencial com a aula online, dentro de uma mesma disciplina. Bom, como objetivo, este artigo tem como objetivo relatar a experiência de lecionar aula híbrida numa instituição de ensino superior. No caso, eu estou falando aqui de São João del Rei, Minas Gerais, uma cidade pequena, tá? Apresentando os desafios e as oportunidades dessa modalidade de ensino. Contextualizando, São João del Rei é uma cidade de médio porte no interior de Minas Gerais. Em 2022, o Unipitã começou a implementar as aulas híbridas, algumas disciplinas do curso de graduação ofertados. No meu caso, são cursos de administração e ciências contábeis. Para melhor entendimento, a aula híbrida são assim denominadas as aulas parte presenciais, parte online, dentro de uma mesma disciplina, não disciplinas diferentes. Nessas aulas online são postados vídeos, vários tipos de ferramentas, artigos, exercícios, textos, etc. e tal, para que o aluno ele estude por si só, faça essa reflexão e ação, para depois, numa próxima aula, sendo ela presencial, o professor faça a reflexão junto com o aluno, ele já fez a ação de estudar por si só. Na aula presencial, faz-se a reflexão, tira-se as dúvidas, fomenta ainda mais a disciplina, para depois eles agirem novamente. Metodologia, este estudo caracteriza-se por ser qualitativo, né, de caráter descritivo. É um estudo através de análise de dados e levantamento de dados a seu respeito. Então, para a execução dessa pesquisa, foi fundamental a conclusão das seguintes etapas: o planejamento da aula híbrida, por meio de elaboração de conteúdo que tivesse relacionado com o conteúdo presencial, né, esse sincronismo, preparação do material contemporâneo para fomento de discussões em sala de aula e aplicação de questionários abertos com o intuito de proporcionar uma experiência mais desafiadora aos alunos. Desafios. Bom, o primeiro deles, não só para os docentes, mas também para os alunos, adaptação aos recursos tecnológicos, ferramentas e plataformas para a realização de aulas online, como videoconferências, sala chat, fóruns de discussão, postagem, conteúdos, exercícios, provas online, entre outros. Provas online é algo que realmente é um desafio, mas
e veio para ficar, né? A gente tem que se adaptar e tentar, da melhor forma, driblar essa questão. Tornar as aulas presenciais mais dinâmicas e explicativas para os alunos, para que se pudessem tirar as dúvidas da aula anterior, que no caso foi online, né? Que tiveram na plataforma. Então, para que na aula presencial a gente fizesse a reflexão, a ação, reflexão e ação. Uma simbiose entre o presencial e a temática na plataforma e acesso aos recursos e tecnologias necessários para participar plenamente das aulas virtuais, tanto para os alunos quanto os professores. Às vezes, mesmo a gente tem toda a tecnologia, internet de alta qualidade, aumentando a velocidade da internet e tal, mesmo assim, às vezes, a gente fica na mão. Resultados? Então, para manter a qualidade da instrução, foram usados recursos multimídias, como vídeos, apresentações de slides para complementar a instrução verbal. Foram criados também testes online que permitissem os alunos receber um feedback tão imediato e avaliar seu próprio progresso, como benefícios. Flexibilidade, logicamente, que você assistir uma aula online, de onde você estiver, da forma que você quiser, de vários tipos de recursos, né? Locomoção faz parte da flexibilidade. E alguns instrumentos de aulas online são mais fáceis de implementar do que uma aula tradicional presencial. Conclusões: difícil acessibilidade para todos os alunos. Toda aula, sem exceção, online, se faz híbrida ou rear, simplesmente online, algum aluno tem uma dificuldade de acesso, seja por chuva, qualquer outra coisa. Criação de políticas claras dentro da instituição sobre a participação e engajamento das aulas virtuais. Um suporte adequado aos professores que lecionam as aulas híbridas, incluindo treinamento, tecnologia e suporte técnico. Assim é feito. Os professores também devem ter a flexibilidade necessária para ajustar as aulas com base no feedback dos alunos e avaliação contínua da eficácia do modelo híbrido. Isso ainda está se moldando, né? Não está muito claro sobre como a gente dá o feedback necessário para o aluno e uma avaliação contínua dessa aula híbrida. Imaturidade e certo descaso por parte dos alunos, como bem disse a nossa colega anteriormente, a Areta, se não me engano, tá? E falta de interação por parte dos discentes num ambiente virtual, fazendo com que, na aula presencial, a gente exaurisse todo o conteúdo da aula online e, junto com sua aula, fazendo com que mastigasse ainda mais para os alunos um conteúdo que era para ele ter estudado na aula online. E é isso. Muito obrigado. Perfeito, professor Igor. O senhor comentou sobre avaliações, né? Como é que tem sido esse processo dentro do grupo, né? Dentro da IES, com relação a provas online? Tem algum processo de retomada para as provas presenciais? Né? Quando você fala da hibridez, né? Então, como é que está sendo isso a partir também do estudo, né, que o senhor fez? Assim, as provas, as avaliações, a gente tenta fazer de uma forma com que dificulte, vou ser honesto, dificulte o acesso dos alunos. Mas tampar um pouco o sol com a peneira, é o que eu vejo hoje, né? Eles acessam, logicamente, o Google e você não... a partir do momento que você faça questões mais descritivas, não apenas questões de múltipla escolha, para dificultar o acesso deles a respostas já prontas. E eu
meu caso, eu coloco mais dissertativas mesmo, mais para que eles possam escrever, para que a gente possa mensurar ou aferir essa capacidade de interpretação do conteúdo e fazer com que eles pensem mais. E do ponto de vista das questões, professor, assim, de múltipla escolha, quando a gente pensa lá no ENAD, como é que a instituição vem trabalhando? Até nesse contexto, né, de hibridez e tudo mais. Segue essa mesma lógica, porque até na própria produção, né, das questões, como é que isso tem desenvolvido? Claro, se o senhor puder falar, né? Claro. No caso do ProENAD, a gente tenta adaptar as questões, as provas que fazemos hoje, referente o mesmo layout das provas da ENAD, mas só que para avaliações online dá certo, mas só que mesmo assim eu acho que facilita a vida do aluno. A partir do momento que você faça questões descritivas, torna inclusive muito mais difícil para os professores para avaliação, né? Você tem que ler uma por uma, interpretação, etc. e tal. Eu acho mais desafiador para o discente. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas suas considerações. Parabéns pela apresentação. E aí, só mencionar que eu coloquei aqui os registros de participação, só para eu não esquecer também, né? Eu vou sempre colocar aqui no chat para que os senhores posteriormente recebam o certificado, né? Mas continue aqui conosco até o final da nossa sala aqui de hoje, né? Bom, na sequência eu vou chamar o professor Daniel Romero, né, sobre o uso de metodologias ativas com recurso digital. Professor Daniel. Pessoal, tudo bem? Sou muito Daniel. Obrigada. Como é que vão? Eu pediria para vocês, por gentileza, antes de começar a apresentação, que vocês entrem nesse link que eu coloquei aqui do lado direito no chat, ahaslights.com, e a gente vai fazer justamente nossa apresentação do tema. Realmente, meu nome é Daniel, sou médico, trabalho aqui em Porto Velho, aqui o calor é sempre o mesmo de sempre, não tem mudança de clima. Eu fico com inveja de vocês aí com esse friozinho gostoso. Então, em relação ao nosso trabalho, a gente estava fazendo um trabalho de observação em relação a atividades acadêmicas com uso de métodos digitais. Um dos métodos digitais que eu estava empregando, cadê aqui? Eu vou colocar aqui a tela grandona. Está todo mundo vendo aí? Estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Sim, professor. Estamos vendo. Está com uma tela subdividida aqui, né? Eu vou apresentar aqui. Então, o trabalho que eu fiz foi utilizar um aplicativo, como existem vários, né? Existem vários tipos. Utilizei um gratuito que chama ahaslights.com. É um trabalho que nós fizemos com alguns professores também médicos e alguns alunos monitores da área de urgência e emergência. Uma observação que eu queria colocar, no dia que eu fui fazer a inscrição no trabalho, eu não consegui colocar o nome dos que fizeram algumas aulas. Nós fizemos 4 aulas e eu coloquei só para ver como é que funcionava a inscrição do trabalho. Na hora que eu coloquei, eu não coloquei o nome dos participantes que me ajudaram a fazer o trabalho duro, o trabalho braçal, aí comunicando aqui que eles fazem parte também como coautores das aulas que eles mesmos fizeram. Então, o trabalho foi o seguinte, nós pegamos esse aplicativo chamado Ahaslights, nós fizemos umas aulas, criamos umas aulas para poder fazer um método atrativo para que os alunos possam acessar o conteúdo, e nós tivemos umas coisas interessantes a discutir sobre isso, porque todos nós vimos, como vocês apresentaram muito bem, que o Covid, o distanciamento, o isolamento social fez com que as pessoas tivessem que utilizar outras metodologias para poder fazer uma aula com melhor qualidade. E as dificuldades que nós encontramos são muitas dificuldades. E durante as aulas online, a principal dificuldade foi o distanciamento, justamente não físico, mas também mental da pessoa que está ao seu outro lado. Então, realmente você vai discutindo um tema, uma aula, e a pessoa que está do outro lado, às vezes, não está seguindo o seu pensamento ou não está tendo um foco na atenção que você gostaria que ele tivesse. Então, esse tipo de
de site, ele faz uma aula participativa, na qual a pessoa que está ouvindo, ela começa a utilizar as funções do aplicativo para poder selecionar como se fosse uma prova online, mas que pode ser utilizado como uma forma didática de ensino. Então, nós fizemos uma descrição de umas aulas que fizemos entre professores, inclusive em alunos. Os alunos foram 200 alunos que foram utilizados ao mesmo tempo, tá? Porque realmente o que a gente tem como problema hoje em dia é a quantidade de alunos, assim, que é enorme, né? Às vezes a gente tem uma sala de 100, 150, utilizei com 200 alunos ao mesmo tempo, e foi, na minha opinião, uma situação excelente de trabalho, onde era realmente diferente de se ver. A diferença era, imagina uma sala teórica presencial com 200 alunos, você vai dizer, não, presencial é melhor. Mas quando você vê 200 alunos numa sala e o presencial é um fracasso por causa do ruído, da conversa, do ambiente, a distância, o slide que não dá para ver, etc., você acaba pensando 2 vezes em relação a uma aula presencial. E esse aplicativo, ele permite fazer uma aula onde todas as pessoas que estão ou presenciais ou à distância possam participar de forma em conjunto. Então, a vantagem desse aplicativo é a interação, atenção, participação. Desvantagem que nós encontramos, velocidade da internet, meus celulares sem bateria, tradutores automáticos que mudam o texto do original, a configuração do aplicativo, que apesar de ser intuitiva, ela tem algumas dificuldades que vocês vão poder ver agora nesse momento, e às vezes as distorções das páginas em alguns casos. Então, vou pedir para vocês entrarem naquele link que está no texto do chat. Conseguiram entrar, pessoal? Entre nesse link do chat e vamos começar, então, um exemplo dessa atividade. Né? Então, aqui estão as aulas que foram feitas pelos colegas, né? Via aérea, parada cardíaca, AVC isquêmico, eletrocardiograma. Aqui nós temos uma aula de parada cardíaca, na qual temos as perguntas que podemos utilizar, o método de avaliação que você quer utilizar, se é de eleição múltipla, organizar a palavra, selecionar a figurinha, ou seja, é realmente muito atrativo. E aqui temos, então, a nossa primeira aula com os participantes que se juntaram aqui, Ana Lídia, Silene, e faltou alguns, Márcia Salles, né? Então, vamos começar o quiz para vocês poderem ver como é que ele funciona. Aqui eu vou colocar, então, a questão em andamento, o quiz. Vocês vão ver no aplicativo de vocês, ou no celular ou no computador, o aplicativo funcionando, no qual você tem uma pergunta. Aqui, por exemplo, está dizendo assim, a valécula corresponde ao número. Aí você vai ter no seu celular ou no seu aplicativo vários números para você escolher. E você pode ver, aumentar a tela, inclusive, se você precisar, para poder ver o número que estará, então, à disposição. E nesse caso, a resposta correta seria 12. Vou pedir para você selecionar um número qualquer, pode ser o 10, o 9 e o 12, para vocês poderem ver o que vai acontecer quando vocês escolhem o resultado. Aqui, quem colocou, nesse caso, errado, vai aparecer com X, quem colocou certo vai aparecer com verde, e vai indicar a quantidade de participantes que estão participando nesse momento, né? Então, quando você selecionou, você vê, inclusive, o seu nome e a sua pontuação. Aqui, nesse momento, isso pode parecer um pouco constrangedor no início. Para evitar esse problema, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo abertura de grupos, ou times, né? Então, com grupos de 100, 200 pessoas, essa parte de constrangimento, de sensação de que você está sendo exposto, ela desaparece completamente e você se torna mais ou menos um time, e aí fica até fácil você participar. Então, aqui nessa questão aqui, não dividimos em times, colocamos apenas de forma individual, mas serve para vocês verem o resultado. Vejam outra questão aqui que a gente vai fazer aqui. Aqui vocês têm uma imagem, uma fotografia, né? Da fotografia vocês têm que agora indicar qual é o nome. Eu vou pedir para vocês colocarem alguns o certo, que é parte 0, e outras pessoas que coloquem errado qualquer alternativa, seja o 3 ou seja o 2, para ver o que vai acontecer. Então, coloquem a propósito, alguns coloquem o certo e outros colocam o errado, para ver se realmente o aplicativo, ele vai dizer quantas pessoas estão participando nesse momento. O tempo que eu coloquei foi um tempo muito curto, eu coloquei 30 segundos, porque a gente está numa apresentação. Mas numa aula teórica, a gente pode colocar mais tempo, não tem tempo delimitado. Então, aqui, nós vimos aqui a quantidade de pessoas que acertaram, a quantidade de pessoas que participaram, e se você quiser, no final, ver e falar com uma das pessoas, olha, eu vou falar com Silene, por que a Silene não está participando? Né? Aí você pode entrar em contato,
falar com ela. Claro que as pessoas não vão ver essa questão aqui, tá? Elas não vão participar da ligação. Tá? Então, esse aplicativo ele tem essa intenção de fazer com que as pessoas elas participem, elas tenham um foco de atenção muito melhor. E a diferença de uma pequena quantidade de alunos, esse aplicativo nos permite utilizar uma grande quantidade de alunos, quase, eu diria até infinita, né? Porque é simplesmente um link que você vai acessar, não tem o limite, né? Na versão paga você não tem limite, mas na versão gratuita você tem uma quantidade suficiente para dar uma aula para os seus alunos, né? Então, aí está uma dica muito boa de metodologia digital para poder atrair, para poder chamar a atenção dos alunos. Não é porque os alunos eles têm um déficit de atenção grave, eu acho que é porque nós demos essas condições, sabe? Nós demos a condição de eles estarem longe, física e mentalmente. Então, eu acho que uma forma de resgatar isso dali é focar naquilo que atrai mais atenção, que é a tela, perguntas curtas, diretas, rápidas, focadas. Quanto mais curta a pergunta, mais atrativo. Quanto maior o texto, menos atrativo. Então, aqui você pode fazer não somente uma aula participativa, como também uma avaliação. Quais são as dificuldades para a avaliação? Que fica difícil você conferir se a pessoa realmente é aquela que está sendo avaliada. Mas a vantagem é que se você fizer várias perguntas para pessoas presenciais, você consegue ter realmente uma medição exata de qual é a qualidade de aluno que você está trabalhando. Então, você está dando uma aula para 200 pessoas, você vai ver quem se destaca, quem está indo mal, quem não está fazendo as coisas. E você pode investigar o porquê. O celular acabou a bateria, você não está entendendo o texto, e você pega essa pessoa separadamente e veja quais são as dificuldades dessas pessoas. E quem não tiver dificuldade vai estar lá exaltando a sua pontuação individual. Você pode expor a nota, não expor a nota também, você pode moldear esse aplicativo ao seu gosto. Existem vários aplicativos e esse é um dos que eu achei legal para poder mostrar para vocês. Tem outros melhores, mas esse é que eu tenho nesse momento para poder fazer. Quem quiser fazer parte, quem quiser fazer alguma atividade, pode ter o acesso gratuito, e quem quiser utilizar minha senha, estou à disposição, podem entrar em contato comigo nesse meu telefone para poder pegar a senha e o meu e-mail, que vocês podem entrar à vontade para fazer uso do aplicativo, que vocês vão gostar com certeza. Excelente, professor. Eu não participei do último, porque eu fiquei olhando para a figura e não consegui identificar, né? Desculpa, Uma economista Silene. tentando acertar o que é. Não é que Essa legal? foi, Você né? se sente Muito legal. você se sente vigiado, você se sente cobrado, supervisado, você se sente não dá para você escapar, né? Não dá, muito... né? E aí eu acredito que uma forma de prender a atenção algum dos seus colegas ontem falando do curso de medicina, o curso da área da saúde, do próprio Grupo AFIA, eles são muito competitivos também, os alunos de medicina. Isso foi um comentário de um professor do grupo, se não me engano, era Universidade do Instituto São Lucas, se não estou enganado, que acho que é do Grupo AFIA, ele comentando que os alunos são muito competitivos e a forma de interagir, né, essa forma de ter uma gamificação, realmente faz com que os alunos ali, olha, né, deixa eu me atentar porque eu quero ir bem, né, uma concorrência saudável, eu diria. É verdade, nós fizemos né? esses dias uma questão assim, eu ofereci na sala, pessoal, que vocês vão fazer um vídeo sobre uma parada cardíaca que vocês vão simular e vão filmar e me mandar. Aí o professor perguntou, é obrigatório? Não, mas o melhor vídeo eu vou convidar para trabalhar comigo durante um dia, para vocês verem como é que se trabalha no meu setor. Nossa, os vídeos que eu recebi foram vídeos maravilhosos, tinha edição profissional, etc., e não valia quase nada de pontuação. E os vídeos, vamos publicá-los também para que o pessoal possa ver. Então, a competitividade, ela tá em todos nós mesmo, né? Só que às vezes, a gente não vê essa competitividade em outras áreas, não porque ela não existe, ela existe sim, mas às vezes pode ser por causa da cobrança, né? A gente tem uma cobrança, não o professor, não a faculdade, mas o paciente, ele cobra de um jeito, quando você coloca assim a questão assim, olha, você vai ser o responsável de assinar a declaração de óbito, é você que vai ser chamado para depor, né, em frente ao juiz, é você que vai ter que pagar a indenização. Aí a equipe acabou. Ah, não, eu só fiz a prescrição, eu só fiz isso, eu só orientei. Então, aí a gente vê que os alunos começam a sentir realmente que existe uma necessidade de competitividade para ser
realmente diferente. Mas isso é em todas as unidades. Quando eu convido, inclusive, outros acadêmicos de outras áreas, eles acham também que aquela matéria se torna atrativa. Eles acabam até mudando para a medicina ou fazendo algum tipo de atividade com a gente, que eu acho que isso aí é importante, é fazer o espelho para que as pessoas possam fazer um trabalho similar ao nosso e, com certeza, melhor. Com certeza, Pro. Parabéns, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar. E pode ficar tranquilo que eu incluo aqui os demais coautores, tá? Para o recebimento certinho do certificado. Tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, dando prosseguimento, nós teremos aqui na sequência a professora Ana Silva Suassuna. E Ana, acredito que já esteja aqui, né? Tem os demais coautores, Glória, Leanderson, Tassiana e Tâmara. Eu acredito que somente a professora Ana Silvia, né? Com a experiência também da monitoria do curso de medicina, né? Então, a gente tem, assim como no encontro passado, né? Praticamente, né, concentrado aqui aos professores do grupo AFIA, né? É bem bacana. Professora Ana, nos ouve? A professora está nos ouvindo? Professora Ana Silvia. Se não está aqui, a gente passa para o próximo. Tem uma Ana Oliveira, que não é Ana Silvia, e tem uma outra Ana Carolina. Então, vamos para o próximo. A Josimeire está por aqui já, né? Josimeire entrou com a gente cedinho. Aulas remotas síncronas, né? Então, professora Josimeire Aparecida, temos os coautores, né? O Eduardo, Jaqueline, professora Jéssica e professora Marcelena. Acredito que só esteja você, né, Josimeire? Sim, a gente escreveu os trabalhos, então a gente se dividiu para fazer a apresentação. Perfeito, perfeito. A sala é sua, tá, Pro? Boa apresentação. Perfeito. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Bom dia, né? Só colocar em módulo apresentação para ficar melhor. Vocês já conseguem ver minha tela certinho? Está começando a compartilhar. Sim, começamos a ver direitinho. Estamos vendo Agora bem. sim. Perfeito. Eu vou apresentar aqui para vocês uma experiência, né? Um relato da nossa experiência com as aulas remotas síncronas. Eu trabalho com educação à distância, né? Aqui no Unifacig, aqui em Minas. E a gente usou a experiência que a gente teve. O Unifacig também tem ensino presencial, mas a gente usou a experiência ali daquele momento de pandemia com as aulas remotas para criar um modelo assim alternativo também para o EAD, e ele vem dando certo assim. A gente entende assim que a gente tem vários desafios na educação à distância, né? Mas entre eles, acho que 2 dos principais é manter a qualidade do ensino e também a retenção de alunos, né? A evasão no ensino à distância, ela é muito alta, né? Ela é muito grande. Então, a gente tem sempre o desafio de tentar aí, conciliar um ensino de qualidade, a gente fazer com que realmente o nosso aluno aprenda, né? Promover a aprendizagem e também a retenção desse aluno, que ele não desanime, né? Que ele não desista aí no meio do caminho. E como característica do ensino à distância, a gente tem o distanciamento entre professor e aluno, que é natural, né, para essa modalidade, mas em contrapartida a gente tem a necessidade do ser humano mesmo, de interação, de estar próximo, né, de estar perto. E a gente percebeu que essa é uma dificuldade dos alunos, né? Eles se sentem muito sozinhos, eles se sentem muito carentes. E por mais que você tenha toda uma equipe ali por trás do EAD, né, na busca desse aluno, resolvendo ali as suas dificuldades, ele sente muito uma necessidade de aproximação do professor, e também a gente percebe que a aproximação com o professor facilita o desenvolvimento de algumas habilidades e competências que, por ensino à distância, ficam mais complexas, né, já que a gente tem essa limitação da interação entre professor, aluno e também entre os próprios alunos. Então, com o objetivo de criar vínculo entre os docentes e discentes, né, na graduação à distância,
a gente trouxe as aulas síncronas para o contexto da educação à distância no Unifacig. Como que a Professora gente... Josimeire, professora? Sim. Perdão, Sim. a sua tela não está pulando de slides, tá? Não? Aqui para eu vou mim pedir para você descompartilhar, aí Sim. colocar em modo apresentação e voltar a compartilhar, porque o Zoom de vez em quando dá esses congelamentos aí, tá? Perfeito. Você já está, acho que no slide 5 ou 4 e ficou na tela, na capinha. É verdade, eu estou realmente no 5. Deixa eu só conseguir voltar aqui para o Zoom. Eu vou compartilhar. De novo aqui. Vocês já estão vendo? Sim. Mas ainda a primeira tela? Agora eu voltei aqui. Agora você colocou no slide 1, 2. Isso. Tá, ok. Agora você clicando, ok. Automático não está indo, tá? Na hora Não que está você... indo. Se eu deixar assim, está muito ruim para vocês? Não, posso deixar de forma alguma. Então, perfeito. Então, estava aqui. Aí, qual a metodologia que a gente adotou? A gente adotou metodologia de aulas quinzenais, porque a gente tem que conciliar, o aluno tem essa vontade de estar mais próximo, mas ele também tem uma limitação de tempo, até por isso, muitas vezes, que ele opta pelo EAD, né, pela flexibilidade. Então, a gente adotou aulas quinzenais de 50 minutos por disciplina, sendo que a primeira aula do mês, ela é uma aula mais expositiva, para fazer ali o checklist nos principais conceitos, e a segunda aula do mês é voltada para metodologias ativas. Então, o professor vai usar um game, vai discutir alguma situação, resolução de exercícios, dependendo da característica da disciplina, ele vai utilizar metodologias diferenciadas. Então, na segunda aula, ele utiliza essas metodologias diferenciadas. Essa aula não tem frequência obrigatória, o aluno não tem que estar lá no momento ao vivo, né, no momento síncrono com o professor vai fazer a gravação dessa aula, depois vai disponibilizar, então quem quiser pode assistir depois, a intenção é que seja uma alternativa para o aluno e não uma obrigação que ele participe, né, então ele pode participar ao vivo, no momento síncrono, ou pode assistir a aula gravada posteriormente. Aí, o que a gente percebeu, né? Os alunos que frequentam as aulas avaliam bem as aulas, né? Mas existe uma diferença de participação entre as áreas. Eu sou de gerenciais, né? Eu sou formada em administração e dou aula mais nos cursos, prioritariamente nos cursos de gerenciais. Nesses cursos, a gente tem uma baixa participação nos encontros síncronos. Já outros cursos, como de serviço social, né, que foi o grupo de professores que me ajudou aqui a escrever esse resumo, a gente tem uma participação, às vezes, de quase 100%, assim, algumas turmas 100%, algumas 90% de participação nas aulas ao vivo. Então, a gente percebeu diferença de aderência aos momentos ao vivo, dependendo das áreas, dependendo das turmas também, né? E acabou ficando a participação ao vivo um pouco abaixo do que a gente imaginava que a gente teria. A gente imaginou que a gente teria uma participação maior, mas a gente já conseguiu identificar assim, algumas questões que fazem com que os alunos participem mais. Então, nas aulas que a gente tem aplicação de metodologia ativa, a gente consegue uma participação maior dos alunos. E com aqueles professores que realmente conseguem fazer a aplicação dessas metodologias, porque não é fácil. A gente faz a capacitação dos professores, né, para trabalhar de forma ativa com o aluno, de forma remota, é um baita de um desafio, então a gente faz a capacitação com os professores, mas não são todos que se adaptam. Então, aqueles professores que se adaptaram melhor, né, e conseguiram aplicar realmente essas metodologias, a gente percebe que a participação nas aulas também é maior. E por isso até a gente já fez algumas modificações esse semestre. As turmas que estão ingressando com uma metodologia um pouquinho diferente. Depois a gente pode até voltar para contar a experiência e ver quais foram os resultados. Mas, de forma geral, a gente percebe que essas aulas conseguiram o principal objetivo, que é realmente criar ali um vínculo,
né, entre o professor e o aluno, eles ficaram mais próximos. Isso provocou nos alunos uma sensação de... Eles se sentem mais à vontade em procurar o professor, em enviar dúvidas, né, em conversar mesmo, interagir, né? Eles se sentem mais à vontade com em interagir com os professores, e a gente está vendo que aqueles alunos que realmente, né, conseguem cumprir esse compromisso e fazer todo aquele ciclo, porque a gente acaba montando toda ali uma trilha de aprendizagem, a gente sabe que nem todos fazem toda a trilha, né? Mas que os alunos que conseguem vir e participar dessas aulas têm tido resultados muito positivos. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Maravilha, Josi. Acho que isso, né, só ratifica, né, o quanto, acho que dentro desse ensejo das metodologias ativas, né, eu, como docente, como todos nós aqui, a gente sentiu isso, a necessidade extrema no momento maior da pandemia também, né, de como você ali, né, eu nunca tinha dado aula online e a gente hoje projeta isso no presencial, a gente está se readaptando, né, então a gente vive nessa modelagem híbrida e o quanto essas metodologias têm nos ajudado, né? Então, eu te agradeço muito por compartilhar, né? Espero que você, né, também dissemine muito isso na instituição, né? Que possa ser uma referência, uma prática, né? Para todos os docentes. Excelente, viu, Josi? Muito obrigada, e muito obrigada aí pela Muito obrigado pontualidade. Esse grupo é pontualíssimo, assim, é sensacional. Bom, e nós temos aqui por último, né, eu acredito que, deixa eu só ratificar se a professora Ana, deixa eu só ver aqui, só ratificando a professora Ana Silva Suassuna, nós temos as coautoras, né, a Glória, a Tassiana, a Tâmara e o Leanderson, acredito que não estão mesmo, né? Então, a gente vai aqui para a última apresentação, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, da professora Ana Carolina Sobota, ou Sobota, depois você me corrige, Ana. Axel, Josi, Márcia e a professora Sara Janai. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? É Sobota. Sobota, perfeito, me Isso. perdoe. Boa apresentação, E é isso, professora. sem problema, eu vou abrir aqui. Então, vamos lá. O meu trabalho foi relacionado às tecnologias digitais de informação e comunicação na faculdade, né? A construção do portfólio interativo. Já foi Professora mencionado. Ana, desculpa Oi, interrompê-la, a sua sim. tela não está mudando, tá? Ah, não está mudando? Não. Se você colocar para apresentar depois que compartilhou no Zoom, ele não vai. Então, você tem que descompartilhar, põe no modo apresentação e compartilhar novamente. Então, pode colocar o Stop Sharing, aí coloca em modo apresentação e volta a compartilhar. Aí o Zoom entende. E assim, pode ser assim? Pode, sem problemas. Então, Aí tá. dá para a gente acompanhar na medida que você vai falando. Obrigada, professora. Nada, que isso. Então, meu trabalho é sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação na faculdade, a criação, né, a construção de um portfólio interativo. Aqui na faculdade nós já temos na disciplina de IESC, né, o portfólio, que já é
da AFIA, já veio a instrução da AFIA, através de laudas. Então, a gente tentou fazer essa criação de um portfólio mais interativo. Utilizamos as tecnologias digitais de informação e comunicação, né, que ela aproxima o discente e o docente, porque é uma maior dinâmica interativa, igual os outros colegas mencionaram, né, o aluno ele fica mais interessado quando mexe nesses aplicativos que hoje eles têm bastante facilidade. Então, possibilita, né, um processo educativo mais ativo e entusiasmático entre os alunos, eles ficam bem interessados em fazer essas atividades do que apenas a lauda descrita à mão, né? Então, essas tecnologias digitais, ela vem para auxiliar os professores, né, a facilitar essa educação de uma forma mais simples e clara. Tá, o portfólio, ele é um instrumento que compreende por junção de todos os trabalhos de um período dos alunos. Na nossa IES, os alunos vão para a atividade prática, tem aulas teóricas e vão para a atividade práticas. Nessas atividades práticas, toda semana eles precisam fazer uma lauda, né, uma atividade para relacionar a prática com a teoria e entregar para os professores. No final do período, eles juntam todas essas atividades e mandam para a gente como portfólio. Então, essa ferramenta de portfólio é interessante porque ela precisa fazer com que o aluno ele pense de uma forma mais crítica, mais reflexiva, ele tenha uma criatividade, e com essas atividades digitais, de tecnologia digitais, a gente viu o tamanho da criatividade dos alunos. Então, o objetivo, né, é relatar a construção de um portfólio interativo utilizando as tecnologias digitais na disciplina de integração, ensino, serviço e comunidade, que é o IESC, no terceiro período aqui na Faculdade TEPAC Porto. A metodologia que utilizamos é descritivo, do tipo relato de experiência, né, que proporciona demonstrar a vivência e a realidade do aluno dentro da disciplina, nas aulas práticas, e trazendo para o portfólio como foi a experiência lá na aula prática junto com as atividades teóricas, tá? Então, nós relatamos essa experiência, né, vivenciada, né, na construção vivenciada pelos professores, trazendo da vivência dos alunos, dos discentes, do terceiro período aqui da faculdade. Tá? Para a construção desse portfólio, a gente utilizou 3 etapas. Na primeira etapa, nós fizemos uma reunião para definir os temas, né, junto com o manual do professor, que vem da AFIA, e aí cada semana, qual era a ferramenta que nós iríamos utilizar. Na segunda etapa, foi criado um instrumento para cada semana, assim contabilizando as ferramentas. Então, na semana 1, por exemplo, a gente falou sobre abordagem familiar. E aí pedimos para ele que eles utilizassem as ferramentas como mapa conceitual. E aí nós, dentro desse portfólio, dessas instruções, nós deixamos várias sugestões de aplicativos que eles conseguiam realizar esse mapa mental, tá? Então, todas as semanas nós colocamos os temas e quais ferramentas eles deviam utilizar e a sugestão de qual aplicativo eles iriam utilizar também. Na terceira etapa, nós tivemos apoio do NAPED para poder fazer uma palestra, né, demonstrando como utilizar cada instrumento desses que nós pedimos para eles utilizarem. Então, essa palestra do NAPED que eles fizeram, né, já está aqui no resultado, eles fizeram com os alunos. Então, nos meus resultados, nós tivemos uma participação ativa desses alunos, eles gostaram bastante, a criatividade deles foi enorme, principalmente no podcast. No podcast, eu acho que todos os professores assustaram,
Acho que a palavra certa seria essa. Assustamos com a criatividade dos alunos, né? Eles gostaram bastante. Nós utilizamos ferramentas como mapa mental, podcast, handout, Google Forms, fluxogramas, tirinhas. Então, cada semana utilizava um tipo de ferramenta, né? Esse portfólio, ele faz com que o aluno ele interaja mais com a atividade, traga mais informação, seja mais criativo e reflexivo. Como eu comentei lá na metodologia, nós pedimos apoio ao NAPED, o NAPED ele fez uma oficina, né, trazendo essas ferramentas educacionais e tecnológicas com os alunos, antes de nós irmos para a prática, para que cessasse todas as dúvidas entre os alunos. Esse portfólio interativo que a gente construiu é um projeto piloto, posso chamar assim, porque é a primeira turma que nós estamos implementando. Estamos vendo que está dando bastante certo, então, assim, a gente pode concluir que é uma alternativa para fazer com que o aluno interaja mais, tanto com o assunto, quanto com as ferramentas que hoje vêm para facilitar, né? E trazer a criatividade do aluno, a parte crítica e reflexiva. Então, tá dando certo, vamos continuar. É isso, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, eu até coloquei um podcast aqui, não sei se o tempo nos permite o início, mas ficou muito interessante Pode colocar, a professora. utilização dessas Eu tenho ferramentas. tempinho. Pode colocar. Vamos ver se dá para escutar. Tá dando para escutar? Olá, esse é mais um Saúde e Ação. Sim. Hoje iremos abordar sobre um tema que é bastante importante para o tratamento e cuidado do indivíduo e sua família, para trazer o melhor plano terapêutico para eles. Então, doutora Yasmin, poderia me falar sobre o que é esse projeto? Então, o Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas. Então, aqui eu coloquei só o início para vocês observar, mas nessa semana eles precisavam falar sobre o projeto terapêutico singular e ser um podcast. Cada um trouxe de uma forma diferente. Esse trio, eles trouxeram como uma entrevista, né, que eles fizeram com um profissional da medicina e foi perguntas, né, questionário, o que era o projeto terapêutico singular, como funcionava, quem participava, então, e eles trouxeram várias musicazinhas, aquela introdução do Grey Anatomy, então, assim, ficou muito, muito interessante. Até um trabalho que a gente quer fazer também, para demonstrar como foi esses podcasts que os alunos fizeram. Então, assim, está dando super certo esse portfólio interativo com os alunos. É isso, sobre o nosso trabalho. Parabéns, professora. Você comentou assim que ficaram assustados, né? A gente fica impressionado de como eles são assim muito ágeis do ponto de vista de atualização de tecnologias. Acho que a gente também, eu posso falar que a minha geração, você é bem mais jovem do que eu, nós somos aqui a geração, pelo menos eu, quando estava chegando a internet, né, no Brasil, então o quanto a gente se apropriou muito rápido, né? Então, quanto mais a gente instigar isso dos nossos alunos, com certeza vão entregar muito além, né? Então, acho que essa é o que você falou, está dando certo e dá prosseguimento, né? Isso Muito mesmo. legal. Obrigada. Bom, eu vou deixar alguns minutos finais aqui, nós teríamos uma última apresentação, mas eu vou permanecer aqui na sala aguardando, mas dá espaço para que vocês tenham alguma troca, alguma colocação, alguma sugestão, comentário entre os trabalhos, enfim, só para que tenha dado tempo, né, de todos apresentarem, respeitando o tempo limite, né? Não sei se a Rosimeire, Ana Carolina, a Laila, a Márcia, o Marcel ou o Daniel tiverem algum comentário, algum ponto entre vocês, fiquem super à vontade. Então, realmente, eu vejo que as dificuldades são enormes, as ferramentas são muitas, mas, principalmente, não podemos esquecer que os alunos são nosso espelho, eles refletem aquilo que nós somos. Então, às vezes a gente critica, fala mal, não sei o quê, mas eles são o que nós queremos que eles sejam. Então,
Temos que ter essa responsabilidade. E não interessa a ferramenta que a gente utiliza, mas sim a aplicação e realmente a motivação que o professor dá ao aluno quando ele faz um bom trabalho. Eu queria acrescentar também aqui, primeiramente, parabenizar a professora Ana Carolina, a Márcia, aí, que desenvolveram um trabalho do portfólio, que não deixou algo solto, né? Às vezes, quando a gente pensa assim, não, vocês têm que, no final do semestre, entregar um portfólio. O aluno, obviamente, que ele vai para o caminho mais fácil, né? Às vezes aí um texto, um vídeo, uma fotografia com alguns relatos. E o interessante desse trabalho que elas estão promovendo é que elas estão direcionando o aluno ir em busca de novos conhecimentos, não só do conteúdo e da disciplina, mas das infinitas possibilidades de se apresentar e de se ter um mesmo material, mas de formas diferentes, né? Então, por exemplo, que nem ela colocou ali, o uso do podcast. No próximo, eles já não podem fazer um podcast, vai ter que fazer um fluxograma, vai ter que apresentar uma história em quadrinho e tudo mais. Então, assim, é isso que é legal, porque instiga o aluno a conhecer mais as outras formas do processo de aprendizagem. Então, parabéns aí às professoras pelo trabalho que estão desenvolvendo e pelo direcionamento que estão fazendo aos alunos, não só no contexto da disciplina, mas também no contexto geral do conhecimento metodológico e das ferramentas. Eu queria acrescentar que eu acho assim, que a utilização dessas tecnologias digitais, né, até o professor Daniel mostrou aí como que ele fez na aula dele, faz com que o professor ele saia da sua zona de conforto também. A gente, às vezes, fica naquela zona de conforto em vomitar, né, o conteúdo, não, vou fazer do jeito que eu sempre fiz. E um dos desafios, quando a gente foi construir o portfólio, foi que as professoras, né, nós somos 3 professoras junto com a coordenação, e pedimos auxílio na PED, porque nós estávamos com dificuldade em como nós vamos mexer no podcast. Tipo, eu, professora Ana Carolina, eu nunca fiz um podcast. Então, se eu vou pedir para o aluno utilizar essa ferramenta, eu preciso aprofundar e saber como que essa ferramenta funciona. Então, antes da construção desse portfólio, nós fizemos um mapa mental, mandamos lá por vários aplicativos, mandamos no grupo dos professores para ver se elas achavam fácil a utilização, porque depois os alunos vão vir com dúvidas de como utilizar. Então, nós precisamos sair um pouco dessa zona de conforto e aprender cada vez mais essa tecnologia digital que ela está vindo, tanto para os docentes, como dentro da nossa própria assistência na área da saúde, né? Então, é isso, é só um comentário. Obrigada. Acho que só corrobora, né? Que a gente tem que ter a humildade também, né? A humildade, assim, olha, né? E aprender com ele sempre, né? Principalmente no quesito aqui do uso de tecnologia, de ferramentas. Você comentou bem, podcast. Eu também nunca tinha feito podcast na vida, né? E veja, você teve toda uma construção de um raciocínio para não é simplesmente chegar ali, vamos gravar, não, né? A preocupação do conteúdo, a preocupação de quem vai ouvir, a clareza, né? E a transparência da informação. Então, é muito bacana essa troca. Eu só tenho a agradecer, né? E parabenizar pela organização, pelas temáticas e que nós somos movidos a desafios, né? Então, vamos prevalecer e aguardar vocês aí nos próximos fóruns. Eu queria até compartilhar com vocês, eu acredito que o Daniel colocou aqui, Daniel, tranquilo, tá? Fica tranquilo que eu já vou atualizar para sair o certificado certinho. Eu vou compartilhar com vocês, vou só pegar o e-mail do diretor responsável da STEM, inclusive o prazo é hoje, não sei se vocês poderiam ter recebido por outros meios, mas vai haver um congresso não, como se fosse um workshop mesmo. Deixa eu só pegar aqui, Fábio Reis, o nome dele. Exatamente, as inscrições terminam hoje, eu recomendei a um outro grupo ontem, dado que o foco, né, o uso das tecnologias no processo educacional.
E aí, quem sabe vocês podem já apropriar e aproveitar esses trabalhos, né? E submetê-los. Só um minutinho, por gentileza, que são tantas mensagens, né, que a gente recebe, e acho que é oportuno vocês se cadastrarem e participarem. Bill Gates. Deixa eu colocar aqui, esse mesmo, MetaRed. Eu vou colocar aqui, que é o prêmio MetaRed International 2023. Vou colocar o link, vocês podem... O prazo é até hoje, ele pede 3 laudas, né, sobre o instrumento, né, a metodologia, acho que vale que vocês concorram, tá? Vou colocar aqui, mandei direto para o Daniel, vou colocar aqui para todo mundo. Isso o pessoal do consórcio STEM também tinha divulgado, então só compartilhando com vocês, talvez possa aproveitar e quem sabe, né, já concorrer à premiação, mais uma publicação. Atos não vai vir mais não, Sara, abrir aqui, fechar o microfone. Bom, posto isso, eu queria, né, assim, dar por encerrado, né, eu vou ainda continuar aguardando aqui alguns 8 minutinhos finais, se a outra professora, né, a Ana, aparecer aqui do quesito, né, de apresentar o trabalho. Caso contrário, coloquei aqui o registro de participação, então, para que os senhores não esqueçam, né, para poder receber o certificado. E, no mais, eu queria desejar aí um excelente final de semana para nós, um excelente trabalho, parabenizá-los e contá-los aí no próximo, né, no 10º fórum nosso, e ter esse reencontro aí, quem sabe, aí nas próximas, né, nos próximos eventos e workshop, e a gente continuar construindo aqui o nosso, né, país pela educação sempre, né? Então, parabenizar cada um de vocês, professora Josimeire, Ana Carolina, o Daniel, a Márcia, a Lália falou que só estava assistindo, sem problemas, e a Sara, que acho que entrou agora há pouco. Obrigada, foi muito bom, né, ouvir os colegas. Né? Sempre é bom, né? Nunca estamos sozinhos, né, Josi? Exatamente, a gente sempre aprende alguma coisa. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigada, Daniel.